Um espelho plano fornece uma imagem de um objeto situado a uma distância de 10 centímetros do espelho. Afastando-se o espelho 20 centímetros em uma direção normal ao seu plano, que distância separará a antiga imagem da nova imagem? Ok, aí, professor Luiz, vai lá. Então vamos rapidamente aqui só fazer um rápido rascunhozinho aqui, né? Eu teria aqui um espelho plano e nós sabemos que o objeto ele está a uma distância D. Lógico que em espelho plano a imagem aparece a mesma distância, né? Quando você está perto do espelho plano para se maquiar, seu rosto está perto. Quando você se afasta, ele se afasta. Então a distância do objeto ao espelho é a mesma da imagem ao espelho. Isso aí vocês viram em sala de aula. Essa questão ele fala o seguinte: se ele pegar esse espelho, deixar o objeto parado no mesmo canto, e se ele pegar esse espelho que estava a uma distância D, e se ele afastar aí 20 centímetros, ou seja, se ele transladar o espelho, tá, uma distância x. Se ele transladar o espelho a uma distância x. Ora, se ele transladar o espelho a uma distância x, o objeto, a distância dele vai ser D mais x. Se o objeto, a distância vai ser D mais x, a imagem também vai ter que aparecer a mesma distância, D mais x. Aí ele pergunta, se antes de quanto vai ser a distância, de quanto vai andar a imagem, para a posição antiga para a nova distância. Porque antes, se o objeto estava a uma distância D, a imagem tinha que estar a uma distância D. Agora, se o espelho transladou x, ficando o objeto D mais x, a gente sabe que a imagem também vai ficar a distância D mais x. Aí ele quer saber qual foi o espaço entre o que andou a imagem, entre a posição antiga e a nova posição da imagem, de quanto foi essa distância essa. Então, como vocês entenderam isso aí, eu vou apagar, que isso aí vocês dominam bem. E o que é que eu sei? Eu sei que antes a imagem estava parada a uma distância D do espelho. E eu sei que no final ela tem que andar aqui, ela tem que dar uma distância D mais x. Olha, se antes a imagem estava a uma distância D, quando eu afastar o espelho, ela vai ficar uma distância D menos x, né? Porque o espelho andou x, então tomou uma parte da imagem. Então, antes ela estava D, quando o espelho andar um pouquinho, vai ficar D menos x. Então, ela vai ter que sair dessa nova posição incômoda, porque se ela ficasse parada, a imagem ficasse parada, ela ia ficar em D menos x. Então, ela vai ter que sair dessa posição incômoda, vai ter que andar uma imagem Y, porque ela sabe que vai ter que ficar D mais x de novo, ok? Então, a imagem não vai ficar parada, porque se ela ficasse parada, ela ia ficar na distância D menos x. Então, ela vai ter que sair de D menos x e ir até D mais x. Então, de quanto ela vai andar? Eu chamei aqui de Y que ela vai andar. Então, é só passar para o outro lado, ela vai ter que sair da posição D menos x para D mais x. Então, é só, tem aqui vai mais D, vai menos D, tem menos x, vai para o outro lado mais x. Então, a distância que a imagem vai andar é 2x, ou seja, o dobro do espelho, ok? Então, se o espelho anda 20 centímetros, a imagem vai andar 40 centímetros. Então, vai para cá, para cá, para cá. Então, vestibulando, se o espelho está parado, se o objeto anda x, a imagem anda x. Se o objeto se afasta x, a imagem se afasta x. Agora, se o objeto está parado e o espelho andar, então, se o espelho andar x, a imagem vai ter que andar o quê? O dobro de x, como a gente deduziu. E lá na subjetiva, você tem que partir exatamente do que a gente colocou aí na telinha, tá? E vamos fechar aqui com vocês, tá? Para amanhã, se cair essa questãozinha, vocês saberem como chegar. Olha aí, rapidinho na telinha. Ela, se estivesse parada, a posição antiga dela era D menos x, ela vai ter que andar uma distância y até chegar na nova posição, que seria D mais x. Então, resolvendo isso aqui, fica D mais x, esses vão para o lado de lá, né? Fica menos D mais x. Então, a imagem anda o dobro do espelho. Professor Hilton, mais informações aí para o aluno. Perfeito. Lembrar também, a questão está resolvida, mas lembrar também que no espelho plano, de um objeto extenso real colocado na frente do espelho, aparece uma imagem extensa e real com que características? Qual a natureza da imagem? Diz que a imagem é virtual, direita e do mesmo tamanho, virtual,
direita, ela não aparece invertida em relação ao objeto, é do mesmo tamanho. Além de você ter o objeto e a imagem aqui distantes do espelho, a imagem aparece virtual direita do mesmo tamanho. Tá? Agora, essa imagem que vai aparecer no espelho plano, um objeto real, a imagem aparece virtual direita e maior, não, aparece do mesmo tamanho, mas ela aparece com o lado direito trocado pelo lado esquerdo. Quando você escreve a palavra ambulância lá, lembra? Aí ela aparece revertida, a gente fala de enantiomorfa, troca o lado direito pelo lado esquerdo. Mais aí uma questãozinha aí? Ok, a questãozinha ainda relacionada a essa parte de espelho, quando o espelho se movimenta. Então, professor Hilton. Um espelho plano se afasta de um objeto parado em relação à Terra com velocidade de translação de 10 metros por segundo. Então, ó, o espelho se afasta de um objeto, o objeto está fixo. O espelho se afasta desse objeto parado em relação à Terra com a velocidade de 10 metros por segundo. Então, o espelho está transladando com 10 metros por segundo. Determine a velocidade da imagem em relação ao objeto. O objeto é um referencial fixo no solo, está parado, como o Luiz Carlos circulou aí. O espelho é que vai se mover com a velocidade de 10 metros por segundo, transladar com 10 metros por segundo. Qual é a velocidade da imagem em relação a esse objeto que está fixo? E aí, professor Luiz? Ok, para cá, para cá, para cá. Vestibulando. O espelho parado, se você vai com a velocidade de 10 metros por segundo, sua imagem chega com a velocidade de 10 metros por segundo. É tanto que quando você chega lá no espelho, sua imagem já chega. Ou você já chegou alguma vez e ficou vendo você correndo para chegar. Não. Então, quando o espelho está parado, a velocidade do objeto em relação ao espelho parado é igual à velocidade da imagem em relação ao espelho, tá? Então, é muito importante esse nome em relação. Então, quando o espelho está parado, em relação ao espelho, a velocidade do objeto em relação ao espelho é igual à velocidade da imagem em relação ao espelho. Por isso, quando o espelho está parado, quando você chega, sua imagem também chega. Agora, quando o objeto está parado, aí você tem que ter, preste bem atenção, ele disse que o espelho translada com a velocidade de 10 metros por segundo em relação ao objeto. Então, a velocidade do espelho em relação ao objeto é 10 metros por segundo. Aí ele pediu, qual vai ser a velocidade da imagem em relação, letra A, ao objeto, em relação, letra B, ao espelho. Então, veja bem, o objeto parado, nós acabamos de demonstrar para vocês que se o espelho anda x, a imagem anda 2x. Então, se a imagem anda o dobro que o espelho anda, né? Se o espelho translada x, a imagem translada 2x, como nós vimos, então se a imagem anda o dobro do espelho que o espelho anda quando o objeto está parado. E quando o espelho parar, a imagem tem que estar parada, porque eu nunca vi o espelho parar e a gente ficar olhando a imagem correndo para andar mais 2x e voltar. Não. Então, se a imagem anda o dobro do espelho e tem que parar ao mesmo tempo que o espelho para, então significa que a velocidade da imagem tem que ter o dobro da velocidade do espelho, tá? Ambos em relação ao objeto. Ou seja, se o espelho translada com a velocidade de 10 metros por segundo em relação ao objeto, como a imagem tem que andar o dobro da distância no mesmo tempo, então a velocidade da imagem em relação ao objeto vai ser o dobro. Então, na letra A, olha aí na telinha, tá? Se ele disse que o espelho anda com 10 metros por segundo, ou seja, a velocidade do espelho em relação ao objeto é 10 metros por segundo, aí ele perguntou na letra A, qual a velocidade da imagem em relação ao espelho, ou ao objeto, na letra A, perdão, em relação ao objeto. Então, a velocidade da imagem em relação ao objeto vai ser o dobro da velocidade do espelho. Por quê? Porque nós vimos que a imagem anda o dobro que o espelho anda. Então, a velocidade da imagem em relação ao objeto vai ser 20, tá? Ou seja, se o espelho anda com 10 metros por segundo, a imagem vai andar com 20, porque ela tem que andar o dobro, ok? E na letra B, ele pediu em relação ao espelho. Então, em relação ao espelho, tá? Nós, olha para cá, para cá, para cá. Se você está parado na estrada, passa um carro a 100 km por hora, a velocidade do carro em relação a você parado é 100 km por hora. Se em seguida passa um com 80 km por hora constante, a velocidade daquele carro, o segundo carro, em relação a você parado, sentado na calçada, vai ser 80 km por hora. Agora, o carro que estava a 100 km por hora e o outro atrás a 80, em relação a você que está sentado, o que está na frente está com 100 km por hora.
Mas em relação ao carro que vai atrás com 80, o que está na frente não está com 100, só está com 20, porque é a velocidade relativa. Então, se o carro está a 100, né, para o outro carro que vai atrás com 80, ele só está a 20, tá certo? Então, a velocidade depende do referencial. Então, nós vimos que o objeto está parado. Se o espelho andou com 10 e a imagem nós vimos que em relação ao objeto tem que andar duas vezes, tem que andar com o dobro da velocidade, tá certo? Então, o espelho está com 10 e a imagem está com 20. Então, em relação ao espelho, só vai ser 10 metros por segundo, porque o espelho está se comportando como aquele carro que está a 80. Se o carro que está a 80, o que está na frente é a 100, porque que está a 80, ele só está com 20. Então, se o espelho aí está andando a 10, a velocidade é 10, e a imagem nós vimos que é o dobro, já que ela anda o dobro, ou no mesmo tempo, então tem que andar com o dobro da velocidade. Se ela está a 20, se o espelho está a 10, a imagem está a 20, para o espelho é 20 menos 10, é como se a imagem só estivesse a 10. Então, na letra B, olha aí na telinha, a velocidade da imagem em relação ao espelho vai ser 10. Por quê? Porque o espelho está a 10, tá? Se movendo a 10, e a imagem em relação ao objeto está a 20. Então, é como se ele estivesse simplesmente a 10. Ok, professor Hilton? Perfeito, tá jóia a questãozinha de espelho plano. Então, lembrar essa translação de espelho, tá, com objeto fixo. Bem interessante. Vamos para outra questão, Luiz? Então,